Primeira leitura, nós vimos então Jeroboão inventar uma espécie de sacerdócio, porque ele não queria que o povo andasse em Jerusalém. Então ele inventou um sacerdócio, tirava homens do meio do povo e ele mesmo consagrava. Tirava homens que queriam, também tem esse detalhe, e ele mesmo consagrava. E a primeira leitura terminou dizendo que a casa de Jeroboão caiu por terra por causa da atitude dele. Qual é a diferença então, meus irmãos e minhas irmãs, dos sacerdotes tirados da cabeça de Jeroboão para os sacerdotes de Deus? Em primeiro lugar, a igreja, na sua sabedoria, hoje, os sacerdotes de Cristo, ela não ordena quem quer ser padre. Chegar, por exemplo, um rapaz na sua casa dizendo assim, eu quero ser padre, ou então na casa paroquial, eu quero ser padre, não vai ser ordenado padre porque disse que quer ser padre. Seria muito simples. O ser padre não nasce da nossa vontade humana, da nossa vaidade, do nosso querer. O ser padre nasce em primeiro lugar do coração de Deus. É Deus que chama quem Ele quer que seja padre. É uma vocação. Se, por exemplo, alguém inventar de ser padre por pura vaidade humana, o sacerdócio daquela pessoa não vai dar frutos de fecundidade, porque nasceu da vaidade. Tem muita gente, talvez, que não tenha vocação e foi ordenado padre, e tem todo o poder. Padre, eu conheço um padre que dá contra-testemunho. Ele anda mal vestido, ele anda de short, ele anda de camisa regata, ele bebe, ele fuma, ele tem lá as namoradas dele, ele faz um monte de coisa errada. O que é que eu devo fazer? Você não deve fazer nada, só rezar por ele. Os sacerdotes de Deus, eles têm uma responsabilidade muito grande e vão prestar contas com Deus. Eu vou prestar contas com Deus por vocês. Se eu não der conta de vocês, um dia eu vou lá em qualquer lugar, depois que eu deixar esse corpo mortal, prestar contas. Mas quem quer prestar conta da vida de algum sacerdote, também vai prestar contas com Deus. Cada um, então, meus irmãos e minhas irmãs, tem uma hierarquia. Eu devo obediência ao bispo. E o bispo é que deve, então, julgar e colocar freios nos sacerdotes que não estão sendo fiéis à vontade de Deus, os sacerdotes que não estão cumprindo as promessas que fizeram a Deus e cuidando do direito do rebanho de Deus. Os bispos são pastores, os legítimos pastores das paróquias, das dioceses, mas também são os juízes dos padres. Existe uma norma canônica que diz que o padre que não está sendo fiel ao seu ministério e que está escandalizando o povo de Deus, dando contra-testemunho, ele deve ser suspenso de ordem. O que é a suspensão canônica? Ela tira o sacerdócio, o poder sacerdotal do padre? Não, ela não tira. Depois de ordenado, o padre é padre em qualquer lugar. Para poder vocês entenderem, ele é padre até no inferno. Deus defenda. Mas uma suspensão canônica, ela impede do sacerdote de exercer o seu ministério. Ele pode exercer, mas não tem validade. Então é melhor que não exerça. Ele peca se ele exercer. E quem também recebe o ministério, um sacramento de um sacerdote que foi suspenso, também peca, porque está simulando o sacramento. Não tem o poder. Então rezemos pelos sacerdotes. Rezemos pelas vocações. É muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus suscita muitas vocações na nossa paróquia, na nossa comunidade, mas as pessoas têm medo de responder à vontade de Deus. Rezemos também para que aquelas pessoas cheias de presunção, de vaidade, não queiram ser padre. Eu estou querendo ser padre, eu tenho um problema psicológico, um problema familiar, eu sei que eu não dou para casar, que eu não dou para nada nessa vida, eu vou ao menos ser padre. Não, de jeito nenhum. Deus chama, mas quem confirma é a igreja. Passa de 7 a 13 anos lá no seminário, sendo avaliado, sendo formado, para saber se tem a vocação sacerdotal.
no dia da ordenação sacerdotal, e a gente sabe, fulano de fato era chamado por Deus para ser padre, porque o bispo coloca as mãos na cabeça e consagra aquele homem como ministro de Deus. Quem é o único e eterno sacerdote? É Jesus Cristo. O único e eterno sacerdote é Jesus Cristo. E os padres, o que é que são? Os padres participam do sacerdócio de Jesus Cristo. Uma graça muito grande, imerecida. Nós não temos esse merecimento, meus irmãos e minhas irmãs. É pura misericórdia de Deus, pura graça, pura misericórdia. São João Maria Vianney dizia, e o Santo Padre Emérito Bento XVI disse agora no ano sacerdotal, que se nós padres tivéssemos consciência do que é um sacerdote, nós morreríamos. Tão grande, tão divino é um sacerdote, que se nós tivéssemos consciência daquilo que nós somos, nós morreríamos. Nós não suportaríamos a dimensão, o poder, a ação da graça na nossa vida de pobres mortais, pobres pecadores. Mas é por meio dos sacerdotes que nós podemos receber a Eucaristia. Jesus hoje no Evangelho, ele está rodeado com uma grande multidão no deserto. Jesus percebe que aquela multidão está com fome, aquela multidão está sofrida. Nós também estamos no deserto da vida, estamos no deserto do mundo, também temos fome hoje. Fome de quê? De alegria, de serenidade, de paz de espírito. Todos nós temos fome. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, muitos dos nossos irmãos não procuram saciar sua fome de alegria verdadeira, sua fome de paz verdadeira em Deus. Muitos não procuram. E o que é que acontece então, meus irmãos e minhas irmãs? Assim como no deserto existem as miragens, o que é a miragem? A miragem é quando você se ilude com as coisas. Você está com tanta sede, uma sede tão grande que você começa a ver uma piscina cheia de uma água muito límpida, muito bonita, e você se taca dentro daquela água e percebe que não existia, que foi a sua mente que criou aquilo. Na verdade era só areia, as miragens da vida. No tempo, no mundo, no deserto da vida em que nós vivemos, muitos dos nossos irmãos também estão iludidos com as miragens da vida. Olha o tanto de festa por aí, olha as drogas, olha a bebedeira. E tantos irmãos nossos pensando que vão saciar sua fome de alegria, sua fome de paz, sua fome de felicidade lá, acabam quebrando a cara. Só um pão vai matar a nossa alegria. É o pão da Eucaristia. Só Jesus na Eucaristia preenche todo o nosso ser. Ele mesmo, meus irmãos e minhas irmãs. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Quantas pessoas deixam de comungar por motivo banal? Quantas pessoas fazem opção pelo pecado e depois não procuram a comunhão eucarística? Elas vão desmaiar pelo caminho, vão perder a fé. Todos aqueles, meus irmãos e minhas irmãs, que não comungam, acabam perdendo a fé, acabam desmaiando pelo caminho. Não terão forças para suportar as dificuldades, os problemas, as adversidades da vida. Por isso Jesus hoje no Evangelho, ele tem uma preocupação de dar de comer àquela multidão que estava com fome. Jesus hoje também no deserto da vida tem uma grande preocupação de dar de comer a todos nós. Ele diz para nós: tomai e comei, isto é o meu corpo. Rezemos, meus irmãos, rezemos por tantas pessoas que não comungam, por tantas pessoas que não têm mais fé, que não desejam a comunhão, por tantas pessoas que recebem a comunhão de forma mecânica, fria, que veem na hóstia consagrada apenas um pedaço de pão. Recordemos, meus irmãos e minhas irmãs, a hóstia consagrada não é um pedaço de pão. A hóstia consagrada é um Deus, é uma pessoa em forma de pão. Quando nós o recebemos de coração aberto, ele transforma a nossa vida, ele sacia a nossa fome, ele mata a nossa sede, ele nos dá alegria. Quando nós o recebemos friamente, mecanicamente, ele quer operar maravilhas em nós.
mas continua respeitando a nossa liberdade.